gatas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês várias inspirações de cortes para cabelo cacheado, ondulado, crespo, para todos os tipos de cabelo, para todos os tamanhos, para todos os gostos. Tenho certeza que desse vídeo aqui sem ideia para corte você não vai sair. Seguinte, uma coisa que eu descobri estudando para gravar esse vídeo é que cada curvatura pede um tipo de corte diferente. É claro que tem corte que dá para todos os tipos de curvatura, mas tem alguns cortes que dão mais certo com determinadas curvaturas. Mas isso não impede que você faça se você gostar do corte, tá? Não tem regra. Lembrando que eu não vou ensinar vocês a fazer o corte, tá bom? Eu não sou profissional, não sou cabeleireira, mas é um vídeo para te inspirar, para você ter ideias, e aí o corte que você escolher, você leva pro seu cabeleireiro, com um profissional que vai saber fazer, principalmente um cabeleireiro que saiba lidar com um cabelo cacheado. Primeiro corte é o piche. Eu acho que é assim que se fala. É um corte bem ousado e bem curtinho. Pra quem gosta de cabelo curto, é um corte diferente. O diferencial desse corte, a parte de baixo dele aqui é mais curtinha e a parte de cima um pouco maior. Mas varia muito. Às vezes essa parte de baixo ainda é um pouquinho mais longa. Alguns são raspados, com detalhezinho do lado. Ele tem muitas variações, né, esse corte, que vai de um pouquinho maior ao bem curtinho. Vai depender muito do gosto da pessoa, né? Tem gente que prefere aquele bem curtinho mesmo, que é mais prático. Assim como tem gente que prefere um pouquinho maior, que não é tão batida. A nuca é batida, só que não chega a ser raspada, sabe? Um cabelo um pouquinho maior, mas em cima sempre acaba sendo maior do que a parte de baixo. É um corte que serve para ondulado, para cacheado, para crespo. Quando eu fui procurar essas inspirações, eu achei em todos os tipos de cabelo. Uma coisa que eu percebi também é que quando o cabelo tá muito curtinho, pode mudar ali um pouco a curvatura, né, do cabelo. Um exemplo é a Camila Santana, que ela tava com um corte piche. Eu não sei muito bem se ela ainda tá, essa foto dela já tem um tempinho. Quem conhece ela há muito tempo sabe que o cabelo dela é bem definidão, mas assim curtinho, aparentou, lembrou um pouco assim um cabelo ondulado, 2C ou um cacheado 3A. Mas esse é um corte pra você aí que é ousada, que não tem medo mesmo de fazer uma coisa diferente e que, vamos combinar, que fica um luxo. Esse corte com um brincão, adoro. Segundo corte é aquele corte que ele tem a base mais reta, essa parte de baixo mais reta, mas ele tem leves camadas. Cabelos cacheados, ondulados e crespo, o ideal é que tenha camadas, mesmo que sejam camadas leves. Por quê? Porque o nosso cabelo, se ele não tiver camada, o meu, por exemplo, ele perde a camada muito rápido. Então o que acontece? Ele começa a ficar com volume só aqui, ó. E aí ele fica meio que um triângulo assim. Não que isso seja errado, vai depender muito do resultado que você quer no seu cabelo. Mas se você não gosta desse resultado, o ideal é que ele tenha camadas leves. E nesse corte de base reta, ele costuma ter essas camadas mais levinhas, porque ele não é um corte que vai deixar o cabelo bem redondinho, sabe? Ele vai deixar um pouquinho de volume ali, mas nada muito redondão. Também é um corte que dá para todos os tipos de cabelo. Eu, inclusive, já tive esse corte. Você consegue ver que a diferença, ó, que agora eu tenho essa pontinha aqui, ó, do cabelo. E quando eu tava com ele curtinho, ele era reto todinho aqui. Tinha a camada que deixava ele meio um pouco redondinho, mas não era muito redondo. E às vezes me dá vontade de cortar de novo, inclusive quando eu comecei a fazer esse vídeo aqui, planejar. Mas já joguei minha tesoura fora pra resolver isso. E aí o terceiro é o corte arredondado. Esse já vai ficar bem redondinho. Ele tem mais camadas um pouco mais curtas. E também tem um pouco mais de pontinho aqui. Não é muito, mas ele tem essa parte de baixo aqui. Então ele fica aqui mais curtinho e aí vai aumentando aqui as camadas dele para ficar bem redondinho. Mas esse já é um tipo de corte que ele vai dar mais certo para cabelos que tenham mais textura ali, aquele cabelo que define mais. É um cabelo que tem mais estrutura, sabe? O meu, por exemplo, não fica redondinho por ser um cabelo que tem um cacho mais aberto, tem um fio mais para liso. Então, cachos 3B, 3C pro crespo é um cabelo que consegue ficar bem redondinho com esse corte. Já os ondulados, os 3A, já não conseguem ficar
tão redondinho, porque não é um cabelo com tanta estrutura, é um cabelo mais fininho. E é um corte também que ele fica mais redondinho num cabelo mais curto. Acho que até no médio ele fica também. Mas quanto mais o nosso cabelo cresce, mais peso ele pega, então ele vai deixando de ficar redondinho. Se você gosta daquele bem redondinho, no curtinho ele para médio é um tamanho ideal. Quarto corte é o corte coração. Eu já tinha visto esse corte várias vezes, mas eu não sabia que o nome dele era esse. E é óbvio que é só olhar pro corte que você vê que ele tem um formato de coração. Então ele é um corte que ele tem camadas bem mais curtas aqui na parte de cima. Então as camadas dele é bem curtinha aqui nessa parte e aqui embaixo já são camadas maiores. Ó, o cabelo que não tem muita estrutura é o meu, por exemplo. Se eu fizer assim, ó, ele murcha. Um cabelo que tem estrutura, se você der volume, ele fica. Mais ou menos pra vocês entenderem. Inclusive, esse corte de coração também, ele é um corte que dá mais certo em cabelos também mais estruturados. Que tem essa textura mesmo, sabe, no cabelo, que consegue deixar ele mais volumoso. E ele dá pra fazer no curto, dá pra fazer no médio e dá pra fazer no longo. Mas a característica dele é um volume que começa desde aqui de cima, ó. É um volume inteiro aqui e aqui embaixo ele forma esse bico. É um corte muito lindo. Esse corte em cabelos que tem um cachinho menorzinho ali, fica muito lindo. Então 3C, os crespos também ficam muito lindos. Tanto que eu achei bastante foto de cabelo crespo com esse corte. Mas também achei ali umas cacheadas, inclusive com cabelo longo. Achei top. O quinto corte é o corte em cascata, que é o corte em camadas, é o meu corte. Então é um corte que ele tem, ó, camadas mais curtas e que vai aumentando. Então aqui já tá ficando maior, aqui já tá ficando maior, até ele também ter esse biquinho aqui, mas ele não é um corte que tem a camada curtinha desde aqui de cima. Então a camada do meu cabelo começa aqui, apesar que ele tá de lado, ó. Então desse lado aqui, ó, é um pouquinho maior, tá vendo? Por causa de jogar de lado, a curva fica um pouquinho mais curto. Mas basicamente é o corte em camadas, né? Que começa aquela cascata mesmo assim de camadas. É um corte que fica lindo em cabelos médios e longos, cabelos ondulados, cabelos cacheados. Muitas onduladas fazem esse corte, ela bomba aí entre as onduladas, porque ele ajuda a dar um volume no cabelo, ele ajuda a deixar o cabelo com um formato assim um pouquinho mais arredondado. Eu particularmente gosto bastante desse formato que fica aqui no cabelo, porque eu também, por não ter um cabelo muito estruturado, ele tende a ficar sem volume, a raiz é muito lisinha. E esse corte me ajuda a ter um pouco mais de volume, ó. Então se você, minha amiga, tem problema pra ter volume, esse corte pode te ajudar. Na verdade, a camada dele começa meio que aqui no meio da cabeça, ó. Se eu colocar meu cabelo aqui no meio, deixa eu ver se vai dar pra ver. As minhas camadas começam aqui no meio, tá vendo, ó? Pra baixo. Então, o diferente do corte em cascata pro corte em coração é esse. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. A diferença é essa, que o coração é uma camada mais curtinha e o cascata começa mais do meio da cabeça pra baixo. Então por isso que é um corte que tende a dar mais certo para cabelos médio pra longo. No cabelo curto talvez ele não fique com esse efeito de cascata, ele fique mais redondinho. E por último, o corte com franja, tá super em alta. Inclusive, eu também joguei minha tesoura fora por isso, porque a vontade de fazer uma franja tá grande. Eu sempre gostei de franja. Minha mãe cortava meu cabelo, eu ia lá escondida com a tesoura de papel, que cortava a franja e ficava tudo torto. Gente, fica lindo no cabelo cacheado, no cabelo crespo, no cabelo ondulado, no cabelo longo, no cabelo curto. E em tudo quanto é tipo de cabelo. Fica um charme. E se você cortar e não gostar, dá pra esconder ali. Então corta assim uma franjinha mais discretinha. Aí se você acostumar, você faz mais franja. Mas olha, fica lindo. Inclusive fica lindo você fazer a franja com corte em cascata, a franja com corte em coração. No corte piche também, ele acaba que tem uma franjinha também. Dá pra deixar mais longo, mas se você quiser, você pode deixar uma franjinha. Então, pra todos esses cortes que eu falei, você consegue fazer uma franjinha nele também. E fica super lindo. Eu acho que também que cada corte muda de acordo com o cabelo. Então, eu posso ter o mesmo corte que você. Mas como o nosso cabelo é diferente, cada um tem a sua particularidade ali, a sua característica, vai ficar diferente.
Esses são os cortes mais feitos, que a gente mais escuta falar. Mas tem muitos cortes aí diferentes, cortes assimétricos, né? Que um lado é mais curto, o outro é mais longo, raspadinho. Esses são os cortes mais feitos aí e que vai variar muito de acordo com o tamanho, com o tipo do seu cabelo. Mas eu te dar uma noção, de te dar uma ideia, se você tiver sem ideia para fazer um corte no seu cabelo. Presta atenção aí nessa questão de curvatura, nessa questão de cabelos que sejam mais fininhos, que não tenha tanta estrutura. E aí você vai entender também um pouquinho qual corte vai dar mais certo pra você, mas sempre conversando com um profissional. Se você não se sente segura pra cortar sozinha, por exemplo, não corte. Eu já fiz isso, me arrependi, não faça. Mas se fizer também, deu errado, cabelo cresce, amiga, relaxa, eu fiz, meu cresceu. E me conta aqui qual desses cortes você faria. Eu quero saber se você é ousado, se você é mais clássica ali, é mais cautelosa, tem medo de ousar. Me conta aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te dado uma luz aí pra você descobrir um corte pro seu cabelo. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Um beijo! Tchau!